O Stélio Tolda foi um dos fundadores de um site de compras por leilão lá na Argentina. E isso só alguns meses antes de a bolha da internet estourar. Essa é a história do começo do Mercado Livre, que acabou virando uma das empresas mais valiosas da América Latina. O Stélio é o nosso convidado de hoje e é o nosso convidado para um episódio muito especial, porque o Do Zero ao Topo está comemorando o seu aniversário de 3 anos de podcast. O Stélio vai ajudar a gente a comemorar falando sobre a trajetória dele, mas também sobre a trajetória do Mercado Livre, desde aquele pequeno site de compras por leilão até virar uma gigante de compra e venda de produtos, de logística, de serviços financeiros e do que mais, só o Stélio vai poder dizer pra gente. Stélio, muito obrigada por estar com a gente hoje. Mário, um prazer estar aqui com vocês. Sempre, para mim, contar a história do Mercado Livre me traz muita alegria. Então, vamos falar. Vamos falar. E o episódio de hoje é especial, Stélio, não só porque você é nosso convidado, porque o Do Zero ao Topo está fazendo 3 anos, mas também porque a gente tem uma plateia virtual maravilhosa com a gente. Ela tá logo aqui. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem fazer um tchauzinho para mim, para Stélio e para todo mundo que vai ver depois de vocês, ótimo. E, pessoal, acho que vocês já sabem, mas a gente vai ter um momento especial aqui, que vai ter um bloco onde vocês vão fazer perguntas para o Stélio. Foi difícil selecionar, a gente selecionou algumas perguntas e vamos ver quais que são elas. Mas antes, Stélio, acho que seria legal a gente começar bem antes de você ter criado o Mercado Livre. Queria começar te perguntando em que cidade você nasceu, em que cidade você cresceu, qual que era a profissão dos seus pais e como é que foi a sua infância e adolescência. Legal, eu sou carioca, nasci e vivi no Rio toda a minha infância, adolescência. O meu pai era comerciante, português de origem, mas que viveu a vida toda lá no Rio. A minha mãe nasceu na Bahia e veio com a família dela, aí também na adolescência dela para o Rio. Então, cresci nessa família, uma família de classe média ali no Carioca, flamenguista. Eu e meu pai frequentamos muito ali o Maracanã, numa época boa do meu time. Minha mãe e meu pai valorizaram muito a educação, a formação dos filhos e conseguiram oferecer algo que eles mesmos não tiveram, que foi a oportunidade de estudar numa escola americana, que foi onde eu estudei a minha vida toda, meus 12 anos de formação, e depois disso fui fazer um curso universitário fora do país. E você falou, Esther, seu pai era português, mas também era empreendedor, né? Se eu não me engano. Sim, meu pai, ele trabalhou durante um tempo numa empresa, mas mais cedo ele viu um interesse em empreender. Ele foi empreendedor em vários ramos. Ele teve empresa de transporte, de turismo, ele teve lanchonete, ele teve um negócio de discos, de música, enfim, essa questão aí do empreendedorismo era algo muito próximo que eu tinha ali dentro de casa. E às vezes quando você tem tão próximo, você não se dá conta da influência, né, de como isso acaba sendo parte da sua vida. De fato era parte da minha vida, mas não passava muito na minha cabeça. Eu ia justamente perguntar se você acha que seu pai foi uma inspiração para você, seja já quando criança ou só depois, talvez você tenha percebido essa inspiração. Depois, sem dúvida, Mari, eu acho que, como eu disse, eles me incentivaram muito a estudar e eu buscava fazer o melhor. Fui um excelente aluno, gostava de todas as matérias, tanto as de humanas quanto as de exatas. E quando foi a hora assim, de pensar no curso universitário, não me passava na cabeça uma carreira de empreendedor, né? Eu tinha facilidade com os números, estudei engenharia mecânica e imaginei uma carreira em engenharia, mas ao mesmo tempo eu também não me achava aquele nerdzão, aquele engenheiro talvez mais tradicional. Tinha também alguma intenção de um dia entrar para a gestão, né, para a administração de empresas. Eu me lembro até que logo que eu entrei na universidade, eles nos pediam para comentar
pouco sobre a intenção, né? O que você queria estudar e o que você queria fazer depois. E eu fui muito claro, né, dizendo que eu queria estudar a engenharia mecânica, queria me formar nisso, mas que eu me via numa carreira, numa empresa como administrador. Foi exatamente o que eu acabei fazendo. E você se formou em engenharia, se não me engano, você trabalhou com hardware lá no Vale do Silício e depois com investimentos aqui no Brasil. E Isso. como é que você acabou caindo no empreendedorismo depois de tudo isso? É uma história legal, exatamente como você disse, né? Eu então fiz esse curso de engenharia, o bacharelado, depois ainda fiz um mestrado também em engenharia mecânica, mais especializado assim na área de robótica. Então eu tinha bastante conhecimento dessa parte de hardware e é interessante que o Vale do Silício vivia muito isso na época que eu trabalhei, que eu estudei e trabalhei lá, né? Eu trabalhei numa empresa que fazia rádios para transmissão de dados sem fio, né? Ainda antes da época que a gente tinha o padrão Wi-Fi, só depois que surgiu o padrão Wi-Fi, mas eram transmissores que eram usados para transmissão de dados, de leitores de código de barras, né, de local area networks, de áreas assim onde a transmissão de dados era próxima. E a gente ainda não tinha internet comercial, a gente tinha internet que tinha nascido ali dentro dos laboratórios do governo, com uma intenção mais voltada para a transmissão de dados numa ocasião de guerra nuclear, né? Uma coisa mais pensada militarmente, mas só depois, nessa transição aí, que eu voltei ao Brasil e que mudei de carreira, é que a internet surgiu. Eu voltei ao Brasil e procurei ali oportunidades na área de engenharia, né, mas era talvez um campo ainda que não havia tanta oportunidade, e fiz o que é muito natural para todo bom engenheiro, que é entrar para o mercado financeiro, né? Muitas pessoas que têm a formação de engenharia hoje, né, até hoje trabalham no mercado financeiro. Foi muito legal, eu descobri um interesse, descobri conhecer empresas, conhecer setores da economia, né, saber como avaliar empresas, né, a parte até contábil, a parte de números também das empresas. E isso me deu, acho que, uma base interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que eu tinha aprendido muito na prática nos bancos onde eu trabalhei. Eu trabalhei em 2 bancos no Rio, o Banco Icatu e o Banco Pactual, na época antes do BTG Pactual, e eram excelentes assim casas em termos de aprendizado mesmo, mas eu sentia a necessidade de ter uma base mais forte, mais teórica. E foi aí que eu comecei a pensar em fazer o MBA. E então apliquei para universidades novamente nos Estados Unidos. Acabei entrando de novo na Universidade de Stanford, no MBA. E lá eu tinha uma meio ideia fixa, assim, de estudar finanças, né, fazer tudo que eu podia. E eu fiz cursos até com alunos de doutorado em finanças e tudo mais. Trabalhei durante o verão, entre o primeiro e o segundo ano, na privatização da Telebrás, que aconteceu naquele ano. Então, realmente me via nessa carreira de banco de investimentos. Mas, né, ao mesmo tempo, eu estava no Vale do Silício quando houve essa grande transição do mundo do hardware para o mundo do software, quando a internet comercial surgiu. Alguns anos antes tinha nascido o browser Netscape, que abriu o caminho mesmo para as páginas web, né, as páginas com interface gráfica, com uma interação maior. E isso fez a cabeça girar ali, né? O Marcos, que é o CEO, o fundador do Mercado Livre, sócio até agora, um terceiro colega de turma, que é o Hernan Casar. Nós saímos dali da universidade, do MBA, isso no ano de 99, sonhando, né, com
a internet aqui na América Latina. E que nem você falou, vocês três, assim, quem gosta de empreendedorismo ouve muito aquela história de fundadores do Vale do Silício criando um negócio na garagem de casa, e a gente até duvida se essas histórias aconteceram mesmo. Mas no caso de vocês três, realmente aconteceu, né? Vocês criaram numa garagem, só que de Buenos Aires, no caso. E não foi de casa, né? É interessante. Como que a gente começou? A gente começou numa garagem de um edifício comercial, onde a gente pegou 2 vagas de garagem, literalmente o espaço de 2 carros. A gente colocou ali parede de drywall, e isso foi o nosso primeiro escritório. Botamos uns cavaletes, compramos uns computadores, e assim nasceu o Mercado Livre, né, primeiro escritório que foi na Argentina. Então foi modesto, né? O começo, como de toda empresa, essa ideia da garagem a gente transportou aí para uma realidade mais aqui da América Latina. Uhum. E acho que isso foi em agosto de 99, se eu não me engano, e foram alguns meses antes de a bolha da internet estourar. Eu ia perguntar como é que foi esse começo e como é que vocês lidaram e os investidores de vocês, porque vocês já tinham investidores, né, se eu não me engano. Sim, a gente já tinha levantado uma primeira rodada de capital. Na época a gente ainda não chamava de Series A, como se chama hoje no mercado, mas foi ali em dezembro que a gente conseguiu essa primeira rodada com investidores institucionais. E esse primeiro recurso que a gente levantou foi um recurso usado para a gente começar a divulgação do site. Ali a gente já tinha lançado, além da Argentina, no Brasil, estávamos lançando no México também, e então precisávamos de recursos. Captamos esses recursos em dezembro de 99, mas nos vimos com a necessidade de mais recursos. A empresa, quando começou, para você ter uma ideia, ela nem faturava pelos serviços. A gente era 100% gratuito. Sabíamos que o nosso modelo de negócios passava por cobrar comissões nas transações, mas, como era algo novo, a gente lançou totalmente grátis. Então, a gente consumia, né, durante aqueles primeiros meses, parte dos recursos que a gente tinha levantado. Então, no começo do ano 2000, já estávamos vislumbrando a necessidade dessa segunda rodada de capital. E foi em março de 2000 que o Nasdaq começou a cair. Foi ali o começo do estouro da bolha de internet, justamente quando a gente estava nesse processo de levantar recursos. E foi difícil. Naquele momento, a gente precisou abrir mão de mais... uma parte mais significativa da empresa para conseguir atrair investidores. E esses investidores, então, aportaram em maio de 2000, a nossa segunda rodada. E quando eles nos deram esses recursos, eles disseram, olha, esse é o último recurso que vocês vão ter para essa empresa se tornar rentável, viável. Então, cuidem bem desses recursos. E, de fato, a gente só voltou ao mercado 7 anos depois, quando a gente abriu o nosso capital. No meio desse caminho, a gente começou a faturar pelos nossos serviços. A gente, depois de um tempo, tornou a empresa rentável e, enfim, em 2007, pôde, então, abrir o capital. E que nem você mencionou, vocês estavam na Argentina, mas já tinham expandido para o Brasil e para México também. Por que vocês decidiram expandir assim tão cedo no negócio, nesses tempos tão incertos? Quando a gente começou, a gente já tinha a ideia de expandir para a América Latina. Então, não foi independente, vamos dizer, das circunstâncias. O plano de ação era, sim, um modelo de negócios. A gente acreditava que ele tinha apelo em todos os países. Era um modelo que tinha um componente local forte. Os vendedores e os compradores eram principalmente de cada um dos países onde a gente estava. Então, o fato da gente ter lançado num país não necessariamente nos beneficiaria para um lançamento num segundo país, no sentido de que os vendedores de um país não vendiam para o outro país, por exemplo.
nem os compradores, né? Então a gente realmente acreditava que funcionaria em mais de um país e que a empresa seria uma empresa maior, mais relevante, caso a gente fizesse essa expansão. E de fato foi o que a gente contou para os nossos investidores, né? Eles apostaram, eles investiram pensando, alguns dos nossos investidores até havia investido em empresas que tinham um modelo semelhante, um modelo que a gente chamava na época de pan-regional, né, para a América Latina inteira. Então, vou dizer que era algo que outros também já imaginavam, outros modelos de negócio pensavam nesse potencial da região como um todo. E falando um pouco desse começo do Mercado Livre, né? Vocês começaram com um site de compras por leilão. E eu até ouvi uma história, assim, que nesse começo vocês tinham um quadro e vocês colocavam os seus números dia a dia e os números dos concorrentes. Por que vocês faziam isso? Essa é uma história legal. E foi aqui no nosso escritório de São Paulo, né? O nosso escritório, o primeiro escritório no Brasil, que a gente tinha essa prática. Eu mesmo fui quem instituiu essa prática. Eram tão poucos os números de transações que a gente podia contar essas transações. Na época nós tínhamos muitos concorrentes, tínhamos, além de nós, 3 outros principais que haviam obtido recursos de investidores institucionais. Então, o que nós fazíamos diariamente era essa contagem do número de transações que havia acontecido em cada site, e eu postava isso, escrevia isso na parede todos os dias, né? E a intenção era ter uma transparência com relação aos números, mas o objetivo principal era a gente mostrar o nosso crescimento, né? Independente até dos competidores. É claro que a gente queria aparecer ali sempre na primeira posição. Vou dizer que a gente não aparecia sempre no primeiro lugar, em alguns dias ali em segundo, nunca em último, mas sempre aparecíamos ali entre primeiro e segundo, às vezes terceiro. Mas era importante a gente demonstrar cada dia que o número de transações era maior que o dia anterior, cada semana era maior que a semana anterior, cada mês maior que o mês anterior e assim por diante, né? Isso demonstrava ali de forma muito tangível, né, que o negócio estava crescendo, que o modelo de negócios ele funcionava, né, que existiam compradores, existiam vendedores e esse número era crescente. E, eventualmente, vocês chegaram, inclusive, a comprar alguns desses concorrentes que vocês colocavam no quadro, né? Os 3. Ao longo do 3. tempo, compramos os 3. Acho que eu destaco a visão de longo prazo que a gente teve. A gente realmente acreditava que estávamos numa maratona e não numa corrida de 100 metros. A gente usou bem os recursos que a gente tinha levantado, como eu disse antes. Nós fomos os primeiros a começar a cobrar pelos serviços que nós oferecíamos. E a gente tinha um foco muito grande na experiência do cliente, mais até do que fazer só marketing. Acho que alguns dos nossos concorrentes praticamente torraram, né, os recursos que eles tinham levantado em pouco tempo em campanhas de marketing. Nós fomos mais cautelosos, focamos muito no produto, na tecnologia, com o objetivo realmente de ter a melhor experiência, e isso se provou a estratégia certa no médio prazo. Nós fomos comprando ao longo do tempo cada um desses concorrentes. A gente migrou a base de dados deles, de usuários, de transações, e consolidamos isso no nosso site, na nossa base de dados, e parte disso eu acho que também tem a ver com o nosso sucesso, né? De ter a capacidade de ter feito bem essas aquisições e essas consolidações. Eu ia justamente perguntar, assim, nesse começo que vocês mal conseguiam ser rentáveis, ao longo desses anos até conseguir comprar todos esses concorrentes, quais estratégias que vocês usaram para fazer o Mercado Livre crescer? Você acha que foi esse foco em tecnologia, em ser o primeiro a realmente ter um modelo de monetização? O que fez a diferença nesse começo? Tudo, na verdade, fez a diferença, né? Eu acho que, sem dúvida, mas eu destacaria realmente a ideia de que a gente buscava oferecer a melhor experiência. Eu vou dar um exemplo disso. Acho que um bom exemplo disso é que a gente
nasceu com esse modelo de site de leilão. A grande inspiração para todos nós, o Mercado Livre e os concorrentes, foi o eBay nos Estados Unidos, que tinha esse modelo. O eBay foi uma empresa, talvez a primeira empresa de internet propriamente dita a ser bem sucedida. Por que eu digo isso? Porque ela é uma empresa que dependia da rede para funcionar. Diferente de outras empresas que começaram, por exemplo, como lojas virtuais, que traduzir um negócio do mundo físico para o mundo online. O eBay era um marketplace, né? Era um site de leilões, era uma rede de vendedores e compradores. E isso é o que a internet tinha de mais poderoso, e tem de mais poderoso, é a conexão entre as pessoas físicas e jurídicas, mas essa conexão. Você podia no eBay ser vendedor e comprador ao mesmo tempo, né? Só que o modelo era um modelo de leilões, um modelo que a gente viu ali na prática que tinha os seus desafios. E o principal deles que a gente via era a frustração que gerava entre o vendedor e o comprador. O leilão ele tinha um prazo estipulado, que eram 7 dias, e não havia forma no modelo original de acelerar esse prazo. Então, muitas vezes, um produto para o qual o preço de mercado era conhecido, rapidamente chegava, talvez questões de horas ou questão de um dia, no preço que o vendedor desejava vender e que o comprador também, mas eles não podiam fechar a transação, era preciso esperar o prazo de 7 dias. Isso gerava uma espera frustrante para as partes, e foi aí que surgiu uma grande ideia, né, que foi a ideia de lançar o que a gente chamava de compra imediata. Compra imediata foi algo que nós lançamos antes do eBay, né, que tinha nos inspirado como modelo de negócios, mas que não tinha se dado conta ou não tinha focado, digamos, em melhorar a experiência ali das partes. E a compra imediata, o que ela oferecia? Um preço que para o vendedor era um preço legal, não era necessário esperar o final dos 7 dias, e a transação terminava ali naquele momento. Então, vamos dizer, um preço inicial de R$1 com um preço de R$100, que é o preço dessa caneca. R$100 é caro, mas vamos dizer que fosse R$100 a caneca. Em questão de talvez alguns minutos ou horas, chegava em R$100. Quem tivesse feito a oferta de R$100 levava essa caneca. Isso trouxe uma velocidade nas transações muito grande. E aí surgiu algo também que é muito interessante, que é o fato de que a gente cria essas ferramentas, mas quando você lança isso no mercado é que você vê como as pessoas vão usar. E os vendedores começaram a fazer uma coisa diferente, que era o seguinte: em vez de começar o leilão a R$1, começavam a R$100, né? Vamos dizer que a caneca é de R$100 com preço inicial de 100 e com preço compra imediata de 100, que nada mais é do que a venda a um preço fixo. Uhum. O vendedor quer vender a 100 e esse é o preço que ele estipula. Então, a primeira pessoa que fizesse uma oferta levava, que é como o comércio eletrônico funciona até hoje, né? E a gente viu que essa ferramenta passou a ser usada pelos nossos vendedores, que passaram a usar o canal do Mercado Livre como um canal de vendas, muitos, inclusive, como pessoas jurídicas vendendo. E dali a algum tempo a gente matou a compra imediata, porque a gente achou que era complicado e deixou só o preço fixo e o leilão. O leilão foi sumindo naturalmente e a gente se tornou um site de venda a preço fixo. Então, é uma história interessante até de como o nosso negócio pivotou, né, ali no início. E em que ano que vocês fizeram essa pivotagem exatamente? Foi logo no início, foi em 2000, 2001. Uhum. Então, bem no começo ainda da nossa história. E aí vocês foram crescendo ao longo dos anos e em 2007, que nem você falou, finalmente vocês fazem um IPO na Nasdaq, uma oferta pública inicial de ações. Isso. Por que vocês decidiram que aquele ano era o momento certo e como é que foi para você tomar essa decisão de fazer um IPO como empreendedor? Nós já tínhamos desde o início a ideia de que em algum momento gostaríamos de abrir o capital, até porque nossos investidores eram investidores que buscavam
algum evento de liquidez, né, como a gente diz aí no jargão do mercado. Então, eles investiram com a expectativa de que dali a alguns anos houvesse o retorno para eles. A gente continuou, mas eles saíram no IPO, então o IPO foi esse evento de liquidez para principalmente os nossos investidores. Acho que foi uma sinalização muito positiva de que a empresa já tinha demonstrado um crescimento consistente ao longo do tempo e tinha passado, né, de ser uma empresa que consumia recursos a ser uma empresa rentável que gerava recursos, que gerava caixa. E então a decisão de fazer o IPO, apesar dela existir desde o início, ela se tornou viável em 2007, porque no ano anterior a gente tinha finalmente então tornado a empresa rentável, né? Então ela crescia e crescia de forma positiva, de forma rentável. O ano de 2007 foi um ano ainda onde o mercado de capitais ele estava aberto. A gente até cogitou naquela época fazer no Brasil a nossa abertura de capital. Decidimos por não fazer, porque ia ser uma reorganização societária complexa. A empresa tinha sido criada nos Estados Unidos, com os subsidiários locais em cada um dos países, e então a gente optou por manter essa estrutura e abrir o capital nos Estados Unidos mesmo. Foi interessante que ali em 2007, quando a gente abriu o capital em agosto, a gente já teve, na semana que a gente fez a nossa transação, um pequeno susto. Precedeu todo o momento da grande crise financeira do ano seguinte, né? Mas já naquele momento foi a primeira vez na história em que 3 bancos centrais, o americano, o europeu e o japonês, injetaram liquidez ao mesmo tempo no mercado. Então já era o prenúncio do que viria um ano depois como a famosa grande crise financeira. E como é que você se sentiu nesse momento? Assim, pensou que não deveria ter aberto naquela hora o capital? Como é que vocês encararam esse momento de liquidez? Não, para a gente, assim, foi, como eu disse, completar uma etapa, oferecer a rentabilidade para os investidores, né? Então, mudar a nossa base acionária, trazer novos investidores de empresas de capital aberto, isso também foi importante. Mas a gente nunca considerou o IPO como um ponto de chegada, consideramos como virar a página em um capítulo, né? Começar um novo capítulo, e de fato foi isso para a gente. A empresa ainda era muito pequena na época, mas o fato da gente agora ser uma empresa aberta nos permitia vislumbrar, né, que no futuro, quando a gente precisasse de novos recursos, a gente teria isso de uma forma mais fácil no mercado de capitais. Pouco tempo depois, a gente teve uma grande crise financeira, onde essa janela se fechou por algum tempo. A gente levantou recursos no nosso IPO, né? Foi parte secundária, parte primária, então investidores saíram, mas ao mesmo tempo nós também aumentamos, né, a nossa base acionária, trouxemos novos investidores e levantamos mais recursos. Então isso também já nos deu um colchão ali para a gente navegar o que veio a ser também um período tortuoso, né? Uma segunda grande crise mundial na nossa história, que foi nesse momento de 2008, 2009. E aí, quando veio essa crise, vocês já estavam um pouco mais preparados, então? Já estavam um pouco mais tranquilos? A empresa já era mais rentável, já era mais rentável ainda, né, do que tinha sido quando abriu o capital. Ela já dispunha de um colchão de recursos, né, para a gente investir. Eu acho que a gente já tinha uma clareza maior do potencial que o negócio tinha de continuar a crescer, mas ao mesmo tempo a necessidade de investir, né? E eu acho que isso caracteriza o Mercado Livre ao longo do tempo, a gente ter sempre a clareza de que sempre era necessário reinvestir no negócio. E, Stério, você comentou assim, todo mundo conhece o Mercado Livre
por ser uma plataforma de compra e venda de produtos, mas ao longo dos anos vocês também foram criando outras verticais. Teve a vertical de logística, teve a vertical de pagamentos. Eu ia perguntar quando que vocês criaram essas verticais e de onde que veio assim o desejo de expandir para outras áreas? Teve alguma inspiração em super aplicativos chineses ou não? Qual que foi a inspiração e por que essa expansão? Não foram os super aplicativos chineses, até porque foi anterior, bem anterior aos super aplicativos chineses. Eles não existiam na época que a gente se inspirou. A grande inspiração foi sim ainda o eBay. O eBay em 2002 ele fez uma aquisição importante na história, que foi comprar o PayPal. O PayPal tinha nascido como talvez um dos primeiros meios de pagamento digitais na época. Curiosamente, o maior uso que se fazia de contas no PayPal era pagar transações no eBay, né? Compradores pagando vendedores do eBay. O eBay chegou numa época a lançar um concorrente do PayPal próprio dentro de casa, mas nem assim eles conseguiram suplantar o PayPal, então eles decidiram em 2002 adquirir o PayPal. O PayPal até considerou em dado momento abrir o capital, mas optaram por vender a empresa, eles não chegaram a abrir o capital. E isso acendeu uma luz na época. Mas mais do que isso, né, nós víamos essa inspiração, mas mais do que a inspiração, a gente via um grande problema, um grande ponto de fricção que existia nas transações que aconteciam no nosso marketplace, que era o pagamento, né? Como que o pagamento era feito. Tradicionalmente, naquele momento, era o comprador quem tomava a iniciativa de pagar primeiro ao vendedor, e mais do que só o pagamento em si, o problema era um problema de confiança também, né? Porque muitas vezes esse vendedor podia ser um vendedor novo. Nós tínhamos um sistema de reputação em que o vendedor ele se tornava conhecido a partir de fazer várias transações e criar uma boa reputação. Mas quando você comprava de um vendedor novo, de certa forma você corria um risco por não saber quem era esse vendedor. E o que nós pensamos então, quando lançamos o Mercado Pago, que lançamos em 2004, foi em criar mais confiança entre as partes através desse meio de pagamento que funcionava da seguinte forma. O comprador não pagava diretamente ao vendedor, pagava ao Mercado Pago, que guardava esses recursos, avisava o vendedor enviava o produto ao comprador e somente depois do comprador dizer que chegou tudo bem é que a gente liberava então o pagamento para o vendedor. Importante dizer que liberávamos já líquido das nossas comissões, então ele também era um mecanismo para a gente garantir ali que nós cobrávamos a nossa comissão naquela transação. Então, o Mercado Pago surgiu em 2004, como eu disse, dentro do marketplace, mas ao longo do tempo a gente viu que ele também servia a terceiros, né, em outros ambientes além do nosso ambiente do marketplace. Então, desenvolvemos ali uma tecnologia, um motor de pagamentos e passamos a oferecer isso para outros sites, né, que integravam aquele motor de pagamentos e então ali permitiam vários meios, cartão de crédito, de débito, transferência bancária, boleto. Então era uma forma, mas mais importante do que isso é que também agregava um nível de prevenção à fraude, porque a gente já dispunha ali de muitas transações e aqueles dados nos ajudavam a fazer os nossos modelos de risco. Então, às vezes um site pequeno não tinha a capacidade, né, de poder oferecer isso. Corria um risco muito grande sem ter uma gestão ali de risco e o Mercado Pago oferecia isso. E o Mercado Pago, então, cresceu e se desenvolveu ao longo do tempo. Hoje é um dos dois grandes pilares do nosso negócio, um negócio de comércio e um negócio de serviços financeiros. Hoje é uma fintech ampla que, além de pagamentos, oferece investimentos, oferece seguro, então oferece crédito, né, tem um potencial enorme. Mercado Envios,
né, nasce em 2013, então, e aí, de novo, um outro grande ponto de fricção, que era a questão da entrega. Até aquele momento, os vendedores contratavam a entrega diretamente pelos correios ou por transportadora, e era um serviço de qualidade duvidosa. Às vezes os vendedores cobravam um frete mais caro para ganhar dinheiro com frete, então também não era padronizado esse serviço. E a gente viu que a gente precisava entrar também na parte logística para oferecer uma solução mais padronizada. Começamos com uma solução básica, que era através dos correios, sim, mas ao longo dos anos fomos agregando novas transportadoras. Depois decidimos investir nos nossos próprios centros de distribuição, o que oferece uma experiência cada vez melhor. Mas tanto no mercado pago quanto no mercado envios, acho que em resumo, o foco foi melhorar a experiência dos nossos vendedores e dos nossos compradores. E a gente vai escutando sobre essas expansões e a gente pensa muito em inovação, né? Inclusive, o Mercado Livre foi considerada a empresa mais inovadora da América Latina no ranking da revista Fast Company. Eu ia perguntar para você o que é inovação e como é que uma empresa consegue se manter inovadora atingindo um tamanho tão grande quanto o do Mercado Livre. É curioso porque a gente remete a um valor que a gente tem no Mercado Livre, né, da cultura da empresa, que a gente diz que nós estamos em beta contínuo, né? E aí é uma referência à empresa, mas também a nós como indivíduos, a quem trabalha na empresa, que é essa ideia de que tudo o que a gente faz pode e deve ser melhorado, né? Então a ideia de que nunca é um produto acabado. A gente toma isso emprestado do mundo da tecnologia, né, que fala versão beta de um produto, é uma versão que não é final. E a gente, então, considera que efetivamente tudo que a gente faz tem como melhorar. E isso é muito característico de tudo realmente que a empresa faz. Acho que esses exemplos que eu dei de como a gente foi melhorando a experiência tem a ver com esse princípio cultural da empresa. Então, a gente considera inovação não é necessariamente invenção, as pessoas confundem as duas coisas. Invenção está contida, né, dentro de inovação, mas a inovação muitas vezes é uma melhoria de algo já existente. E isso é algo que a gente tem feito muito, né? A gente tem encarado aí desafios de novas categorias, né, de novos segmentos de negócios, né? A história do Mercado Livre tem sido feita através disso. Mas o foco sempre está no cliente, em como melhorar a experiência. E, Estélio, a nossa última pergunta antes da gente partir para o bloco de perguntas dos leitores, né? Queria te perguntar qual que é o tamanho atual do Mercado Livre e, enfim, aí você pode falar tudo que vocês costumam divulgar nos balanços. E também queria escutar um pouco de planos futuros, o que você puder novamente divulgar da empresa. Legal. O Mercado Livre, como empresa de capital aberta, tem números que são conhecidos, mas só para dar uma dimensão do que foi o ano de 2021, o Mercado Livre teve uma receita de 7 bilhões de dólares no ano, um crescimento expressivo de mais de 30% na comparação com o ano anterior. O volume de transações no nosso marketplace foi da ordem de 28 bilhões de dólares, isso inclui todos os mercados. O Brasil representa mais ou menos metade ou até um pouco mais desses números. No mercado pago, a gente teve um volume de transações de 78 bilhões de dólares transacionados também entre todos os países. Então são números expressivos. A empresa cresceu para hoje ter por volta de 30 mil funcionários em toda a região. Então existe muito crescimento. Acho que antes de mais nada, quando a gente fala, né, de receita, de volume de transações, de volume de pagamentos, de pessoas, são alguns indicadores assim de como a empresa tem crescido constantemente, né? Eu acho que isso tem sido parte da nossa história desde aquele momento em que a gente contava os números na parede.
tem sido esse crescimento constante. O interessante, eu diria, é que, mesmo assim, a gente considera que a gente ainda está no início, né? Que a gente está só começando essa jornada. Tanto o e-commerce no Brasil e na América Latina ainda é pouco representativo, na ordem de 10% do varejo total, e a gente olha para outros mercados onde esse número é o dobro ou mais, né? Então a gente vê como o e-commerce pode ainda crescer muito. E quando a gente olha para os serviços financeiros, a gente vê também a grande transformação, a grande digitalização desses serviços, né? Os celulares eles já estão onipresentes e as carteiras digitais estão aí, né, para substituir principalmente o papel moeda, né? Hoje cada vez menos necessário que você pague com dinheiro em espécie, mas não só pagamentos, né? Como eu disse, o Mercado Pago tem uma visão ampla de serviços financeiros. A gente vê, por exemplo, em crédito, uma demanda enorme no Brasil e em outros países também, né? O setor bancário, o setor financeiro oferece crédito, mas ainda assim não consegue oferecer para as necessidades do país, e a gente, com a riqueza de dados, com informações que a gente tem dos nossos vendedores e dos nossos compradores, a gente consegue oferecer crédito para vendedores, por exemplo, capital de giro, que talvez hoje instituições bancárias não conseguem oferecer com a mesma capacidade, porque não detêm tantos dados de transações desses vendedores. Então tem um potencial muito grande, né? A gente olha para esses números e diz, uau, né? O Mercado Livre também chegou a um valor de mercado de mais de 50 bilhões de dólares de capitalização de mercado, mas acho que o futuro é um futuro brilhante, no sentido de que o potencial ainda é gigantesco. E só aqui no Brasil, se eu não me engano, vocês vão investir 17 bilhões de reais, né, neste ano. Isso. E eu lembro que vocês mencionaram que vocês vão investir em logística, serviços financeiros e compras para supermercado. Também é uma área que vocês estão olhando bastante, né? Dentro do nosso marketplace, só para citar isso especificamente, a gente enxerga, assim, o potencial de expansão em novas categorias. E essa categoria que você mencionou de supermercados é uma categoria com baixa penetração ainda no e-commerce brasileiro, mas que está passando por uma grande transformação também. E nós e outros, né, estamos trabalhando nesse sentido, no sentido de oferecer melhores experiências para comprar o supermercado através, né, de uma plataforma online. Um grande desafio que a gente tem é a questão do frete, né, para justificar muitas vezes a entrega de supermercado é preciso ter carrinhos cada vez maiores, né? Então um desafio que essa indústria tem desde sempre é esse, né, de como viabilizar economicamente a operação de um supermercado online, considerando os custos de frete que a gente tem. Então isso é algo no qual a gente tem trabalhado e tem investido muito, como você disse, parte desses recursos vai para desenvolver principalmente essa categoria, mas não só essa categoria. A logística, acho que tem sido um grande foco do Mercado Livre. Eu ouço, né, as pessoas comentarem quão rápido o Mercado Livre entrega e como surpreende muitas vezes essa velocidade de entrega. Tem um grande investimento por trás disso em tecnologia para a logística. É claro que também em parcerias com empresas transportadoras, com transportadores, e, enfim, um investimento que vai continuar para acelerar ainda mais os tempos de entrega, né? A gente sabe que o consumidor ele não volta atrás, né? Depois que tem uma boa experiência, a busca é sempre de uma melhora, e então nós estamos focados realmente em aumentar a participação de entregas acontecendo em menos de 2 dias, em menos de um dia, até mesmo no mesmo dia, né? Para isso a gente
a investir. E, claro, serviços financeiros, mercado pago, como a gente vem comentando aqui também, tem aí muito potencial. Uhum, ótimo. E, pessoal, a gente chegou no bloco que acho que todo mundo estava esperando também, de perguntas da plateia virtual, né? Assim, foi muito difícil selecionar, a gente teve que pegar algumas. Algumas eu tentei completar aqui na conversa com o Stélio, para tentar também representar o máximo de gente possível, mas a gente acabou selecionando apenas algumas para fazer a pergunta agora para o Stélio. Então, a nossa primeira pergunta vai do André João sobre concorrência. André, não sei se você está aí, você gostaria de abrir o microfone e fazer sua pergunta? Tudo bem, Mari? Tudo bem, Stella? Bom, a minha pergunta é a seguinte: como que o Mercado Livre vê a chegada e a expansão das plataformas de marketplace asiáticas como Shopee ou AliExpress, além da forte atuação das grandes varejistas como Americanas, Magazine Luiza e Casas Bahia no mercado digital? Legal, André, obrigado pela pergunta. Bom, eu começo dizendo que concorrência não é algo novo, né? Desde o início, eu contei um pouquinho da história aqui do Mercado Livre, naqueles primeiros anos, e como a concorrência sempre existiu. Nosso foco tem sido também eu acho que ficou claro aqui, em melhorar a experiência, em oferecer, eu falei agora sobre entrega, né? Entregas cada vez mais rápidas, com o intuito de criar essa fidelidade dos nossos vendedores e dos nossos compradores, né? Nós sabemos que os vendedores não são exclusivos, que os consumidores também não são exclusivos. A gente tem investido, por exemplo, num programa de fidelidade para que esses compradores eles queiram comprar no Mercado Livre por conta dos benefícios que eles podem ter aqui ao se tornarem, né, usuários leais da nossa plataforma. Mas eu acredito que os concorrentes, o que eles fazem é com que a gente melhore, né? Com que a gente busque sempre uma superação, bem nessa ideia de melhora contínua que eu comentava antes. Então, os concorrentes eles mudam de nome ao longo do tempo, né? Eles mudam às vezes até de nacionalidade, de origem, mas isso acho que é para nós menos relevante, assim, no sentido de que a gente tem claro a nossa estratégia, né? A gente procura trabalhar em cima daquilo que é a nossa fortaleza, eu diria que é a nossa tecnologia, antes de mais nada. O Mercado Livre é uma empresa de tecnologia, tudo aquilo que a gente oferece, a gente desenvolve dentro de casa. E também acredito que a gente está num jogo de longo prazo, né? Aquela maratona que eu disse lá do início, ela continua até hoje, né? A gente vê, por exemplo, alguns concorrentes investindo fortemente à perda, né? Investindo para conquistar o mercado. A gente sabe que isso no longo prazo não é sustentável e então por isso também a gente tem um foco muito grande no nosso crescimento com rentabilidade, né? Porque a gente acredita que esse é o caminho. Então, quando as empresas que hoje investem perdendo dinheiro deixarem de fazer isso, a gente sabe que vai ter uma reacomodação, um equilíbrio diferente do que existe hoje no mercado. Diria que é isso, André, mas um foco realmente no longo prazo. Legal, Stélio. André, obrigada pela pergunta. E a segunda pergunta é do xará do André Antunes. Boa tarde aí, Stélio, Mari, obrigado pela oportunidade. A minha pergunta que eu havia enviado tinha sido sobre o Leste Maio, mas acho que você bateu bastante o tema, né? Seria mais ou menos sobre você virar, o sistema de e-commerce virar refém do Leste Maio pelo custo logístico. Eu queria dar uma aprofundadinha nela, se fosse possível. Como é que a gente vai tratar alguns produtos que são muito difíceis ainda de serem operados no e-commerce, principalmente inflamáveis e produtos de cubagem complexa? O Mercado Livre tem algum estudo, algum trabalho para isso? A gente tem procurado, André, obrigado pela sua pergunta. É um desafio realmente, porque no nosso interesse é a gente poder vender e, obviamente, entregar produtos de toda a natureza
né? Mesmo esses mais difíceis, né? A gente tem procurado, sim, alternativas para essas categorias. Não são todas iguais, né? Eu acho que a beleza de uma rede como a rede flexível que a gente tem é que a gente tem modais de transporte diferentes. A gente tem pontos na nossa rede que também são diferentes. Então, eu falei aqui sobre, por exemplo, os nossos centros de distribuição, que são talvez os mais conhecidos, os mais óbvios, onde a gente armazena muito produto e a gente faz toda a parte de colocar na embalagem e de entregar até o cliente final. Mas a gente tem outros sistemas, por exemplo, a gente também faz a coleta com os nossos vendedores e traz para dentro da nossa rede e entrega para o consumidor final, ou até mesmo a gente faz a entrega em locais físicos, em agências, né, onde o consumidor se desloca para retirar o produto. Então, levando em consideração essas alternativas que a gente tem espaço para a gente poder atender a demanda por produtos que são mais complexos na logística, usando, né, ou modais diferentes, né, eu acho que eu diria os dois modais diferentes e essa configuração flexível da rede. Basicamente é assim que a gente entende que a gente pode endereçar esses desafios assim que são mais específicos. Mas o nosso interesse, em alguns casos a gente esbarra em regulação, né, e a gente tem trabalhado com um regulador para resolver isso, né, para poder oferecer no e-commerce. Um exemplo que eu posso dar é de medicamentos, né? Hoje, a Anvisa limita a venda de medicamentos online em marketplaces, por exemplo. Mas é uma discussão que a gente tem hoje com eles para mostrar que a gente pode fazer isso com segurança, né, atendendo a expectativa do regulador, mas principalmente atendendo a expectativa do consumidor, né, que eu acho que é o que a gente quer poder fazer. Mas é isso. Temos, para todos esses desafios, a gente tem pensado em soluções. Ótimo. Obrigada, André, pela sua pergunta também. E a gente vai para a nossa última pergunta selecionada, pessoal, que é da Karina Brito. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Nossa, estou feliz que a minha pergunta foi selecionada. Bom, é um prazer imenso, né, estar aqui e poder perguntar diretamente, né, para um empresário, um empreendedor que contribuiu tanto e contribui, né, aqui com o nosso país. Eu vi que durante a pandemia foi um dos momentos em que o Mercado Livre cresceu bastante, né? Eu não sabia, mas eu fui pesquisar e vi que a América Latina é a região onde o e-commerce mais cresce, né? E 7 milhões de brasileiros passaram a comprar online. Achei esse número assim pela primeira vez, né? Achei esse número extremamente importante. E eu vi que o Mercado Livre ele dobrou, né, o número de funcionários. Então, antes da pandemia, eram cerca ali de 4,9 mil funcionários e hoje vocês estão aí já num patamar com 10 mil funcionários pós-pandemia, né? Então, eu queria saber de vocês, Télio, visto que o capital humano, acho que é algo, além da tecnologia, super importante para o Mercado Livre, qual tipo de cuidado e se tem algum programa direcionado para os funcionários nesse sentido aqui no Brasil? Legal, Karina, excelente a sua pergunta. E sim, a resposta é que a gente valoriza, sem dúvida, as pessoas. Nosso negócio é um negócio de tecnologia, mas a tecnologia ela não existe por si só, né? Ela existe para servir as pessoas. Então eu volto até no tempo, quando o Mercado Livre estava surgindo, e eu falo muito da convicção que a gente tinha, eu, o Marcos, o Hernan, que a tecnologia iria transformar a vida das pessoas, mas não é a tecnologia por si só, né? É o impacto que ela tem na vida das pessoas. E para fazer tudo que a gente faz, a gente precisa de pessoas engajadas, a gente precisa de pessoas empreendedoras, pessoas que topam o risco, né? Que às vezes encaram desafios que
a gente não conhece a solução, a gente não vai consultar um manual, um livro para encontrar a resposta, a gente tem que juntos chegar, construir uma solução. Muitas vezes passa por testar e errar, muitas vezes. A gente precisa também de pessoas que são tolerantes com esse erro, com esse nível de tentativa e erro. Então, são coisas que a gente busca na seleção das pessoas, mas que a gente procura também desenvolver dentro da empresa, né? Eu acho que muito do treinamento acontece mesmo fazendo, né? E a gente acredita muito, muito nisso. Posso dizer que a empresa tem sido reconhecida como um grande lugar, um dos melhores lugares para trabalhar no Brasil, né? Em rankings aí que são feitos por diferentes órgãos que fazem esse tipo de medição com os funcionários. A gente se preocupa, sim, com a avaliação dos gestores, né? Isso é um aspecto muito, muito importante também, porque a gente sabe que o desenvolvimento das pessoas acontece muito por conta do espaço que essas pessoas encontram com seus gestores. Então, a gente também trabalha próximo na formação desses gestores para que eles se tornem melhores, né, no sentido de formar equipes, de desenvolver as pessoas. Então, é um trabalho, Karina, constante. E o desafio tem sido também de fazer isso num ambiente de muito crescimento, né? Quando a gente vê esses números que você citou, até eles continuam a crescer. Além disso, tem um aspecto importante que eu já citei aqui também, que é a cultura da empresa. A gente preza muito por isso, né? Eu falei sobre essa ideia de melhora contínua, de beta contínua, como a gente falou. Esse é um dos 6 princípios culturais que a gente tem, né? Não vou citar todos eles aqui, mas um deles é empreendemos assumindo riscos. Então, essa ideia de que as pessoas precisam tomar risco, elas precisam estar confortáveis com risco. Mas a cultura da empresa também é algo muito importante, algo que a gente preza muito. Eu acho que se você conheceu alguém que trabalha no Mercado Livre, vai poder dizer que é algo que é muito valorizado. Obrigada, Karina, pela pergunta. E, pessoal, a gente está chegando aqui no fim do nosso bloco de perguntas, mas queria agradecer todo mundo que enviou. Foram ótimas perguntas, algumas a gente colocou aqui no podcast. E peço para que vocês fiquem, porque a gente está entrando no último bloco de conselhos do Stélio para empreendedores também. E até para vocês darem tchau no final do episódio. Então, fiquem aí, continuem com a câmera ligada e tudo mais. Mas obrigada de novo pelas perguntas. E, Stélio, a gente está passando, como eu falei, para um bloco de retrospectiva, né? Queria te perguntar, primeiro, uma coisa que todos que escutam do Zero ao Topo querem saber. Quais que são os seus livros de cabeceira e que você recomenda para outros empreendedores? Eu não gosto muito de recomendar livros, porque eu acho que é muito pessoal, né? Uma coisa que eu comento, assim, eu gosto de livros de biografia, e aí não só de empreendedores, mas eu gosto muito de ler histórias de empreendedores, né? Me inspiro, e todas que eu consigo ler sempre me trazem alguma coisa. Leio poucos livros de negócio, já li mais no passado, mas eu acho que às vezes as ideias não são tão inovadoras assim, e é na prática que a gente aprende, como eu disse há pouco, não é tanto lendo livros. Mas eu gosto de ler para me tirar também do dia a dia, né? Para me tirar daquilo que é o que, né, a gente está fazendo ali. Então, uma categoria que eu gosto muito é de literatura. E eu procuro ler literatura de todos os países. Eu não tenho, eu diria, um livro de cabeceira. Eu tenho interesses, né? Então, né, de todo tipo. Eu gosto de ler os clássicos mesmo, acho que a gente aprende com isso. Eu estava refletindo aqui, por exemplo, num livro que eu gosto muito, que é um livro da literatura brasileira, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? O que esse livro tem a ver com empreendedorismo? Pode-se dizer talvez pouca coisa, né? Que não é um livro mas é um livro que traz a realidade da vida como ela é.
E você pensar em conceitos que não são só os conceitos da tecnologia e do mundo, do dia a dia, é bom. Para mim é bom pela criatividade, é bom para me levar para outros ambientes. Uhum. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro sensacional para quem ainda não leu, leitura obrigatória mesmo. Isso aí. E, Stélio, em abril deste ano, se eu não me engano, você assumiu o cargo de advisor do Mercado Livre, que é uma espécie de assessor técnico. Ia te perguntar por que você decidiu deixar a presidência do Mercado Livre depois de tantos anos nesse cargo. Eu acho que depois de tantos anos já define um pouco uma das razões, né? Eu considero que eu dei uma enorme contribuição para a empresa, tenho muito orgulho daquilo que conseguimos construir juntos no Mercado Livre, mas vislumbrando um pouco a próxima etapa, né? E eu acho que a gente vai ter aí anos de muito crescimento no Mercado Livre. Coloco aí pelo menos os próximos 10 anos como importantíssimos na história da empresa. Via que a minha energia para pensar já nesses próximos 10 anos no dia a dia já não era tão grande quanto a de outros. Acho que é importante as empresas desenvolverem um plano sucessório. Vejo que é algo que muitas empresas não fazem, principalmente em empresas mais novas de tecnologia, empresas talvez as mais tradicionais já tenham pensado nisso, mas desde que quando criamos o Mercado Livre é algo que a gente imaginou, que a gente queria que o Mercado Livre se perpetuasse, mas que não as pessoas se perpetuassem nos seus cargos. É uma conversa que eu vinha tendo já com o Marcos há algum tempo. A gente viu que o momento era oportuno, víamos ali o potencial em uma nova liderança, um novo grupo de líderes, e então foi um movimento natural, e para mim é um movimento que me permite continuar contribuindo, continuo como um investidor do Mercado Livre, continuo agora também como um assessor, um advisor, tanto para os gestores da empresa quanto para o conselho de administração também, né? E a ideia é que eu possa também participar do conselho de administração da empresa. Então, eu continuo acreditando muito no potencial do Mercado Livre, continuo próximo, mas não estou mais no dia a dia. E foram anos de Mercado Livre, vão ser mais anos, agora você como advisor, né? Ia te perguntar, ao longo desse tempo todo, quais habilidades ou características que você não tinha lá no começo e que você teve que desenvolver para ser um gestor, para ser um empreendedor do Mercado Livre? Eu acho que resiliência talvez seja a que primeiro me vem à mente, né? Eu contei um pouco da história de visão de longo prazo, aliás, falei não só do passado, onde essa visão foi necessária, mas também falei um pouco sobre o futuro aqui, em que ainda será necessário essa visão de longo prazo. E a visão de longo prazo está ligada à resiliência, porque as coisas acontecem no tempo. É preciso investir tempo, é preciso se esforçar, é preciso investir recursos para que algo floresça, né? Você planta uma semente e ela só vai florescer depois que ela se torna, né, uma planta, ela cresce até desenvolver a flor, né? Então, é nesse sentido também que eu penso um pouco o meu futuro, o futuro do Mercado Livre. E, Stélio, a nossa última pergunta é: que conselho que você daria para si mesmo lá no começo do Mercado Livre e que você deixaria para os empreendedores que estão ouvindo ou assistindo a gente? Eu diria duas coisas. Uma tem a ver com a resiliência e o longo prazo, que é calma, né? Calma, que as coisas vão acontecer. Se você acredita, se você tem uma boa tese, se você tem uma boa estratégia, você vai ver, né, o resultado do seu trabalho. Acho que isso é um conselho importante, é um conselho que muitas vezes, quando um empreendedor está começando,
existe uma ansiedade grande para ver o resultado, e você tem que trabalhar para ver o resultado acontecer. E eu acho que o outro grande conselho que eu dou é confiar em você, confiar naquilo que você traz consigo. Eu costumo dizer que a gente né, a somatória de todas as experiências que a gente traz. A gente costuma pensar muito na formação acadêmica e na experiência profissional, né? O currículo normalmente é feito disso, mas não é isso só, né? A sua vida não se traduz só em algumas linhas que você coloca ali no currículo. Então, se você está onde você está, no momento em que você está, é por alguma razão, né? E faz, então, o melhor que você pode com isso. Aproveite, sim, de tudo aquilo que você aprendeu na sua vida até aquele momento. Confia em você que você vai conseguir. Uhum. Estélio, de novo, muito obrigada por estar com a gente nesse episódio especial de 3 anos do Zero ao Topo. E também muito obrigada à nossa plateia que ficou com a gente também. A gente se despede por aqui. Obrigada para vocês e obrigada, Estélio, de novo. Mari, muito obrigado. Obrigado a vocês que estiveram aqui. Parabéns ao do Zero ao Topo. É a minha segunda vez participando, né? E muito legal estar aqui agora nessa edição já de 3º ano. Obrigada. Sucesso para vocês. Muito obrigada, Estélio.